Bem-vindos de volta ao EPED 2024. Este é o quarto e último episódio do livro O Grande Cisma. No episódio de hoje, nós veremos o final da história do nosso protagonista, o Barnabé. Nós vimos que o Barnabé já estava desencarnado, e que foi o seu cuidador, e que aquele que foi o seu cuidador até os 8 anos de idade, o seu primo Bento, também já estava desencarnado. Certo dia, o Barnabé ficou encarregado de resgatar o seu primo Bento, que se encontrava em uma faixa astral bem sofrida. No livro, é descrito assim: Bento, portanto, estava numa faceta astral, numa terra etérea bastante inferior, mas sempre terra, sempre lugar integral em sua feição ambiental. Torre do sol, ressequidos os campos, mirrados os arbustos, miseráveis os seres, despóticos os chefes em geral. Enfim, tinha o mundo exterior na razão direta do seu mundo interior. É bem fácil entender, não é? Já não ficou dito que o céu de fora corresponde ao céu de dentro? Como entregar a um mundo de luzes gloriosas aquele indivíduo cujo olho interno seja trevoso? Então é claro, que essa faixa espiritual na qual se encontrava o Bento correspondia à sua condição íntima. Se lá os habitantes eram miseráveis, ele também era interiormente miserável, E Bento, além disso, se encontrava surdo e mudo. A partir daí, Barnabé recolhe o Bento a um céu um pouco melhor, só que ele ainda estava surdo-mudo. Portanto, a partir daí, o Barnabé também fica encarregado de acompanhar o processo de cura do Bento, para que ele recuperasse os seus sentidos. E a gente vai ver o porquê. Inicialmente, o Bento é levado a uma oração em conjunto na Terra, e lá ainda não foi possível curá-lo, mas eles são orientados que tanto Bento quanto Barnabé teriam que passar por uma visão retrospectiva, em que eles viriam fatos relevantes de encarnações passadas. E aí, o Barnabé e o Bento veem que eles já foram muito amigos em encarnações anteriores. Inclusive, na época de Jesus, eles foram soldados romanos. No livro é descrito assim: João Batista falava com tremendo vigor, atacava o mundo e suas misérias, criticava o trono e prometia um nivelamento fantástico. O profeta era de amedrontar. Revímo-lo tal e qual como fora, tal qual o defrontamos um dia, prendendo, encarcerando. Eu e Bento éramos soldados, eu superior, ele subordinado. Então, nessa encarnação, eles juntos prenderam João Batista. E não apenas isso, pouco depois, o Barnabé da época, desencarna e por sintonia ele se torna um encosto do Bento. E ele passa a instigar o Bento a praticar diversas maldades, inclusive açoitar Jesus. Então Bento foi um dos soldados que esfolaram o Divino Mestre, o meigo Nazireu. E mais do que isso, eles puderam ver outra encarnação que eles participaram do início da Igreja Romana. Tanto Barnabé quanto Bento estavam entre os primeiros sacerdotes. E é dito assim no livro: estava levantado, organizado e oficializado o grande cisma. Eu e o meu terrível inimigo, outra vez juntos, de novo tomando parte no infeliz acontecimento, de novo amigos, para de novo tomar o pior dos partidos. Fomos então dos primeiros sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, que assim teve o seu nascimento. Onde Roma governava, ninguém poderia prosseguir em conformidade com o culto dos apóstolos. Os ensinos de Paulo, como se achavam na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14,
foram banidos como diabólicos. A revelação era crime de morte. Então vejam, né? Eles participaram juntos, né, da criação da Igreja Romana, que não apenas adulterou os ensinamentos, né, deixados por escrito, como também, por meio de uma inquisição, perseguiu de morte aqueles que praticavam os dons mediúnicos. Porém, se o Barnabé participou da corrupção, né, da doutrina do caminho deixada por Jesus, ele também trilhou um caminho de redenção, ao participar da restauração das mesmas verdades divinas no planeta. Então, por exemplo, Barnabé estava presente, né, na noite de São Bartolomeu, que ocorreu em Paris em 1572, e que no livro é descrita assim: o que se pode fazer se há tanta feiura em certas almas? Esta é a noite de São Bartolomeu, a noite que marcará a história, uma das piores ações por parte da Igreja que se diz do Cristo. Muito sangue será vertido, muito luto cobrirá aquela cidade e muitas outras. Porque a verdade na terra, para vencer, tem obrigatoriamente necessidade de terríveis testemunhos. Então, só para contextualizar, né, nessa noite, né, de São Bartolomeu, a nobreza francesa liderou os católicos em um massacre de milhares de huguenotes, né, que eram os protestantes da época. E tudo isso que a gente está vendo, né, aqui é uma visão que o Barnabé teve em sonho, e nela apareceu João Hus, né, que foi quem deu o início à restauração da doutrina do caminho, e ele diz assim, na visão do Barnabé, né? É chegada a hora da reposição das coisas no lugar, conforme as palavras do Divino Mestre. Para que o Pentecoste ressurja no mundo, muito há que fazer, como preparativos necessários. Se todos fugissem, se todos se portassem assim, como levaríamos a cabo o mandato superior? Então o Barnabé, né, que, claro, tinha outro nome na época, né, ele estava na noite de São Bartolomeu e estava fugindo de Paris. Só que ao ouvir essas palavras de João Hus, ele retorna. E no livro é descrito assim: foram sumindo nas alturas e tudo volveu ao natural, tendo eu rumado à grande cidade, para renunciar à vida em proveito de uma obra de resgate e testemunho verdadeiro. Então, nessa noite, o Barnabé ele foi assassinado, né, para dar testemunho das verdades divinas e para contribuir com a restauração da doutrina do caminho deixada por Jesus. Um outro momento em que Barnabé participou, né, do trabalho de restauração foi junto a Joana d'Arc. E é relatado assim: tomou parte muito ativa nos acontecimentos que envolveram a personalidade mística de Joana d'Arc, vindo mais tarde, como personagem feminina, a tomar bom posto na confecção dos livros básicos da doutrina espírita, servindo como aparelho mediúnico respeitável. Ora, tudo isso nobilita um espírito, faz-o desgastar os erros e construir monumentos de verdade interior. Então, Barnabé, né, nessa jornada de redenção, ele fez parte do movimento, né, da Joana d'Arc e foi uma médium em auxílio ao grande trabalho da codificação espírita, né, deixado por Kardec. Então vejam, depois de ter acesso a toda essa visão retrospectiva, né, chegou o momento da cura do Bento, né, para que ele pudesse recuperar a sua audição e a sua fala. Então, no livro, é dito assim: Bento comunicar-se-ia por uma senhora de cor, num recinto familiar, e dali sairia ouvindo e falando. Lembrar-se-ia até outras vigências daquela preta mulher, podendo cogitar, sempre que o desejasse, a respeito dos alcances da simplicidade. Depois, também sem prévio aviso, foi colocado ao lado da médium indicada, que por suas faculdades o atraiu. Nada se passara, pelo menos que eu visse, de mais intensivo, de mais revigorante.
Entretanto, Bento desandou num choro convulsivo, começando a balbuciar palavras de agradecimento a Deus, a Jesus, a tudo. Então, até para efeito de didática, né, Bento é curado por meio, né, de uma médium negra, muito simples, né? E é claro, essa cura também refletiu um merecimento da sua parte, né, que ficou evidente, né, na gratidão que ele sentiu e expressou naquele choro muito sincero, né? Então, por fim, a gente lembra, né, que o Barnabé ele não teve a oportunidade de conhecer a sua mãe biológica na carne, né? Mas a gente vai ver que ele vai ter a oportunidade de resgatá-la. E lembrando que ela havia já desencarnado, né? Antes aliás, desencarnado quando o Barnabé era muito bebê, né? E havia fugido, né, com o seu pai biológico e havia se suicidado. Então vejam, desse momento em diante, Barnabé ainda teve todos aqueles anos na carne, ainda depois passou alguns anos trabalhando, né, nos resgates de desencarnado, e só depois de todos esses anos é que ela pôde ser recolhida, ou mereceu ser recolhida, né? E aí é dito assim: chegou o dia em que lhe pude aparecer, com autorização para evidenciar os poucos esplendores com tanto custo adquirido. Estupefata, exclamou: São Benedito, São Benedito! E aí o Barnabé responde, né? Não, minha mãe, eu sou teu filho Barnabé. Alguém abriu a porta de um cárcere e nós saímos, sentindo as mesmas dores, gozando as mesmas esperanças, derramando as mesmas ardentes lágrimas e antevendo os gloriosos esplendores do porvir. Então é claro, né? Mesmo não conhecendo sua mãe biológica na carne, né? Eles tinham uma ligação, né? Ninguém é filho de alguém à toa. Tanto que quando ela finalmente mereceu ser recolhida, foi Barnabé o encarregado, né, desse recolhimento. Então, em resumo, né, quando a gente olha para a história do Barnabé, a gente vê que sim, ele participou de momentos cruciais da corrupção da doutrina do Cristo. Foi um soldado romano que prendeu João Batista, foi um dos primeiros sacerdotes da Igreja Romana, inclusive perseguiu, né, aqueles que praticavam os dons, mas também trilhou uma longa jornada, né, de redenção, sendo um dos que foram massacrados na noite de São Bartolomeu, dando testemunho, né, das verdades divinas. Ele participou do movimento liderado por Joana d'Arc e também participou da codificação espírita de Kardec, servindo como uma médium. E agora, na sua última encarnação como Barnabé, ele foi um trabalhador dedicado, né, atuando como médium, novamente, né, com propósito fraterno de servir. Então, todos nós, né, estamos sujeitos a cometer erros, inclusive erros graves, né? Mas também somos capazes de nos redimir, né? E a misericórdia divina nos confere quantas encarnações forem necessárias para isso. E nesse processo, nós vamos desabrochando, né, as virtudes divinas que nós temos intimamente, né? E gradualmente vamos rumando, né, para a sagrada finalidade, que é retornar ao cadinho divino, divinizados, ou atingir o grau de unos com o princípio, o grau de Cristo, igualando, finalmente, né, no curso dos trilhões de anos, o exemplo de Jesus, um exemplo de simplicidade, de humildade, de bondade e de renúncia. Então, obrigado por assistir, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até mais.